Fala RPGista, se hoje você está aqui para saber sobre a técnica de escrita do Storycrafting, te digo, você ouvirá boas notícias, ouvirá um pouquinho de como é que funciona essa tão falada técnica do que promete ser uma outra alternativa para você construir a sua história de uma maneira rápida, fácil, organizada, que supere o bloqueio criativo e finalmente a página em branco. Eu sou Castas do Contos da Tríade e do Tríade RPG, e hoje você vai ouvir falar sobre Storycrafting. Então como é que a gente vai fazer, cara amiga RPGista, para poder falar sobre Storycrafting? De que outra forma teria para poder falar sobre essa técnica de escrita se eu não falasse para vocês como escrever com ela, não é mesmo? Eu vou dar esse exemplo para vocês citando um cenário que eu criei, citando um cenário homebrew, um cenário que eu jogo com os meus amigos em casa. Ele não é de Dungeons and Dragons, não é RPG medieval. Eu gosto muito da temática, para quem me conhece, da ópera espacial, do RPG cyberpunk, steampunk, tudo que envolve a tecnologia. Pois bem, primeiro, o nome desse cenário é Crimes Universais, e ele lida com uma trama política, várias, na verdade, tramas políticas, e a gente vai buscar sanar essas tramas em diversos planetas. Existe um sistema jurídico, um sistema político universal que também deve se encarregar de resolver crimes, por isso o nome do RPG é Crimes Universais. O que a gente vai fazer primeiro? Entender que este é um RPG de ópera espacial, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o gênero, isso é algo bem simples. Você precisa saber muito bem do gênero que você quer escrever, não é nenhuma novidade, e depois você vai começar a colocar em prática usando Storycrafting. Eu vou falar sobre 3 dos principais aspectos do Storycrafting, o restante desse material você vai ou intuitivamente ou adquirir com a gente, tá certo? Primeira coisa que você verá então é: conte sobre a normalidade do seu mundo, da sua história, para que as pessoas possam saber o que motivou as pessoas, o que motivou os seus aventureiros, os seus jogadores, a pessoa do seu livro, o seu personagem, a se aventurar pelo universo, a resolver um problema. De repente ele é colocado em uma questão da qual ele na verdade nem pode escolher. Eu não sei, mas antes de dizer sobre isso, e eu vou chegar nessa parte também no Storycrafting, diga sobre como é o mundo, o que é o normal. Pra gente poder saber o que é incomum, primeiro a gente precisa compreender muito bem a normalidade. Vou citar aqui como exemplo, grandes obras, grandes livros. Se a gente for falar de Senhor dos Anéis, a gente sabe que na obra do Senhor dos Anéis você vai ler, inclusive, incansavelmente, sobre o condado. E você vai ler vários capítulos sobre essa normalidade até que o Gandalf bata na porta do Frodo, bata na porta do Bilbo, para poder falar sobre o mal que espreita. Para poder trazer, se for o caso dos Hobbits, o livro, para poder trazer os anões, enfim, depende da forma como você está lendo, depende da atualização do livro que você está lendo. Então é muito importante para você contextualizar a pessoa que está lendo, ou se você estiver falando sobre um RPG, para contextualizar o seu jogador, de que tipo de problema que ele vai enfrentar. Não falar sobre a normalidade, não falar sobre o começo nessa história do livro, desse mundo antes desse problema, é basicamente não dar peso pro problema que vem depois. A pessoa não sabe o que ela tá perdendo, a pessoa ainda não sabe o custo que é essa normalidade, essa vida tranquila, essa vida boa, ou essa vida menos em guerra do que ele estará em frente. Por isso digo, normalidade é um ponto muito importante, vale a pena você desenvolver muito bem com seus jogadores ou pro leitor que está acompanhando a tua história. Certo, como bem dito, Crimes Universais precisa começar pela normalidade. E como é que era a normalidade desse cenário? Os habitantes da Terra viviam pacificamente aqui, mentira. Os habitantes da Terra, não é muito diferente da nossa realidade, viviam em guerra. Eles vivem em conflitos quando existe uma tentativa extraterrestre, uma tentativa alienígena de conquista, tentaram conquistar a Terra. E a única opção que os terráqueos tinham nessa realidade muito distante da nossa nesse momento é a união das nações, é a união das forças realmente para que uma defesa da Terra fosse possível. Então imagine nesse momento que os planetas eles entram, começam uns a conquistar os outros, a tentar fazer essa guerra universal, essa guerra galáctica, e a Terra ainda muito, num passo muito devagar, ela começa a se unir dentro da Terra, mas ali ela se mostra extremamente potente em relação a essa possibilidade de união das nações. E com o tempo, ela prospera como uma grande defesa intergaláctica. Então ela se mostra uma potência muito grande
por conta da união desses cérebros, desses grandes cientistas, do grande poderio militar e bélico que ela demonstraria. Apesar de ser um pequeno planeta comparado aos outros, tem uma grande potência nesse planeta. Não é um cenário completamente fracassado para a Terra, muito pelo contrário. A Terra se sai muito bem, ela tem muito êxito, na verdade, nessa sua proteção. Porém, todavia, entretanto, esse é um cenário de Dark Fantasy, esse é o gênero que eu escolho. E existe muita corrupção, existe uma mácula, existe muita ganância na vida dos humanos, como na verdade até é costumeiro em outros sistemas, em outros cenários de RPG. E a partir dessa normalidade, vamos começar a puxar o que vai ser o problema. O que é a situação problema? Basicamente é como dizer que é o que o seu leitor ou é o seu jogador, o jogador da tua mesa, ele vai enfrentar. É o desafio, aquilo que o destino impôs a ele. Ele não precisa ser necessariamente um herói, como é proposto em outras técnicas, como a jornada do herói de Campbell. A gente está falando aqui que pode ser um anti-herói, pode ser até um vilão, mas existe um problema, alguma coisa acontece, o tira dessa normalidade, e aqui a gente vai dizer que é esse grande inimigo, essa corrupção, essa ganância e outras coisas, outros elementos. Então começa a existir um sistema político que se diz apartidário, que começa a manipular aqui e ali as forças para tirar algum proveito mesmo. Eles constroem um tratado, então, que deveria ser assinado por todos os planetas desse universo conhecido, para que não houvesse guerras. Mas ele mesmo aproveita para extrair recurso daqui, extrair recurso dali, ele adquire poderio militar aqui, a própria Terra acaba protegendo essa nação grande, apartidária, e ela começa a se mostrar como um grande problema. Essa já é a parte 2 do sistema de StoryCraft. Até aqui parece não ter nenhum tipo de novidade. Mas pensa se você monta numa folha de papel por pontos desse jeito. Então o primeiro ponto é a normalidade. O segundo é desenvolver o problema que você quer apresentar para o mundo. Por que você vai fazer isso? No livro de StoryCraft, no e-book, existe um círculo, a técnica do círculo, em que as histórias elas sempre vão parecer não necessariamente cíclicas, mas elas têm um começo, elas passam por outras partes para culminar no final dessas histórias. A gente na verdade chama de círculo, mas mais parece um diadema, né? Quase um U quase fechado. E um ponto vai levando ao outro. Desde a normalidade a gente vai para o problema. O problema é o que esses jogadores, ou o que a pessoa, o leitor da tua história, o teu personagem principal vai enfrentar. Em Crimes Universais, o que eles vão enfrentar é um sistema corrupto. Primeiro, dentro da própria Terra, certo? Depois, um sistema universal extremamente poderoso. Então essa campanha ela pode ir dos níveis mais baixos até os níveis mais altos. E aí eu vou pro terceiro ponto, que é um dos pontos mais interessantes, e aqui você vai começar a ver tua história tendo ainda mais corpo. A terceira parte deste círculo ou desse diadema é o momento em que vamos finalmente começar a explorar o problema. Pensa que se você estiver escrevendo uma história ou se você estiver escrevendo um livro, essa exploração do problema ela vai até quase a metade do teu livro. O que é explorar o problema, né? O que as pessoas não tendem a falar quando você está construindo uma história? Não é só dizer, olha, é um grande acontecimento, faça isso e pronto, acabou. Agora você já começa a pensar no teu personagem sofrendo. Construa este problema, desenvolva o problema, ou como a gente gosta de falar no StoryCrafting, explore o problema. Mostre o que isto causa no seu mundo, o que a corrupção dentro da própria Terra, em Crimes Universais, vai causar para a Terra. Então ela vai se enfraquecendo de dentro para fora. Primeiro ela é vista como uma grande polícia intergaláctica, mas depois ela começa a ser vista como uma polícia corrupta, uma polícia falha, e aí ela começa a fazer com que o próprio planeta seja investigado por conta das suas ações que na verdade foram plantadas, foi uma sabotagem. Depois, quando ela começa a perder a confiança dos outros membros de fora da Terra, ela começa a perder a confiança dos membros de dentro do próprio planeta. Então, não estamos falando só sobre sabotagem, a gente está aqui falando sobre uma pessoa querendo derrubar a outra, é uma disputa política por posição, é uma disputa de hierarquia, para depois, finalmente, a gente começar a entender que é um problema desencadeado. Os seus jogadores, como é que eles vão enfrentar isso? Quando eles estão prontos para concluir uma missão, existe essa sabotagem e aí eles começam a ser mal recompensados. E eu não estou dizendo financeiramente, eu estou dizendo que tem outro problema para você resolver, outra pessoa em risco.
uma grande figura aqui é sequestrada, uma grande figura ali é assassinada. E de que forma que você começa a resolver isso quando tudo tá caindo? Quando a organização que deveria ser a mais segura do mundo começa a cair, começa a ruir. E a gente vai conectando os pontos dizendo, este grande inimigo que a gente tá explorando nesse problema, ele tem um nome, ele tem uma cara, ele tem um jeito. Então, no final das contas, você pode começar a pensar: que nome essa organização tem? Qual a influência que ela tem? O quanto ela é combatível? Essa organização se chama Vírus em Crimes Universais. Como todo vírus, ela é implementada dentro de um sistema e ela acaba com esse sistema, ela corrói esse sistema. Mas a grande pergunta é: quem implantou a Vírus? Quem começou a Vírus? E não poderia ser, por exemplo, essa própria organização apartidária que na verdade pensa política em crimes universais? Ela quem determina o que são os crimes universais e ela quem se isenta da responsabilidade de crimes universais. Agora que a gente começou a explorar o problema, a gente começou a tornar a história complexa, a gente vai colocando como cada personagem acaba vendo isso, como cada personagem acaba sentindo isso, como que ele se envolve pessoalmente, como que a sua história pessoal, como que a tua família está envolvida nisso, para depois a gente começar a pensar em, ok, e qual vai ser a solução? Será que tem solução ou a gente só desiste? Bom, na minha mesa de RPG, os meus jogadores não desistiriam de jeito nenhum. Eles iam continuar numa investigação interminável para poder encontrar o verdadeiro culpado e responsabilizá-lo. Mas essa, é claro, é uma das possibilidades de histórias de crimes universais que eu trouxe para vocês para mostrar 3 pontos: normalidade, o problema ou desafio e explorando o problema ou desafio. Ainda existem mais 3 passos para a gente poder discutir em Storycrafting. Se você estiver curioso para saber sobre isso, não se esquece de acompanhar lá o nosso e-book que está saindo agora. Vai sair quentinho para você, com todas essas técnicas mastigadinhas em um preço extremamente acessível. Então, se você aceitou essa missão, não se esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar com a tua equipe, para juntos vocês terem uma maior chance de êxito. Salva este conteúdo também para você poder ter todas as informações e concluir essa missão. É isso, cara amiga RPGista, um abraço e até a próxima.